Eu já quero vos convidar a abrir vossas Bíblias, Neemias, capítulo 11. Neemias, capítulo 11, a gente continua a série de exposições no livro de Neemias e hoje abordaremos o tema Habite a Cidade Santa. Habite a Cidade Santa. Neemias, capítulo 11. Queremos assim então a palavra do Senhor. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de 10, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel, dos filhos de Pérez, e Maazéias, filho de Baruque, filho de Colrosé, filho de Razaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Messulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicre, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles, que faziam serviço do templo, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias. E seus irmãos, cabeças de famílias, 242, e Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Messimelote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente deles, Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Hassube, filho de Razicão, filho de Azabias, filho de Buni. Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, que presidiam o serviço de fora da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores das orações, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois Ábida, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na cidade santa foram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel, estavam a cargo de Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Razabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei a respeito deles e certo acordo com os cantores, concernente às obrigações de cada dia. Petaías,
filho de Messesabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias, com seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arbá, e suas aldeias em Dibon, e suas aldeias em Jecabzeel, e suas aldeias, e em Jesuá, em Moladá, em Bet-Palete, em Hazar-Sual, em Berseba e suas aldeias, em Ziclag, em Mecona e suas aldeias, em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nas aldeias delas, em Laquis e em seus campos, em Azeca e suas aldeias. Acamparam-se desde Beceba até ao vale de Rinom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba e daí em diante em Micmás, Aia, Betel e suas aldeias. Em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Razor, em Ramá, em Gintaim, em Hadid, em Zeboim, em Nabalate, em Lode e em Ono, no vale dos artífices. Dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Assim diz a palavra santa do Senhor, que até mesmo em uma lista extensa como essa, fala aos nossos corações. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus eterno, o Senhor que é Deus sábio e revela aos nossos corações qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Assim diz a tua palavra, Senhor Deus, e é sobre ela que meditaremos nesta noite, Pai. Abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, glorifica o teu nome nesta noite. Fala, Senhor Deus, ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Qual é o endereço do seu coração hoje? Você mora onde Cristo reina ou você só visita no domingo? Você mora onde Cristo reina ou você só visita no domingo? Como vocês sabem, o povo de Judá tinha voltado do exílio, a cidade de Jerusalém estava em ruínas, os muros estavam quebrados, a vergonha era pública. Mas Deus levanta Neemias, os muros são reconstruídos sob oposição, a espada numa mão e a ferramenta na outra. E quando o muro fica de pé, no capítulo 6, ainda há um problema. A cidade está vazia. Então, nos capítulos 8 a 10, o povo se reúne mais uma vez, ouve a lei, chora, se arrepende, renova a aliança e promete viver para Deus. Agora, chegamos ao capítulo 11, e a pergunta é: quem vai habitar essa cidade como povo santo? Quem vai colocar a própria vida dentro da vontade de Deus? Este capítulo 11 nos mostra de uma forma visível que Deus está levantando um povo para viver como o povo dele. Um povo santo, organizado, submisso e missionário. Esse não é apenas um chamado às pessoas de Jerusalém, é um chamado para a igreja hoje. Isso é um chamado do que Cristo quer de nós. Habite a cidade santa. Habite a cidade santa, amados irmãos. Mas como habitar a cidade santa? E à luz do texto, encontramos aqui 4 verdades. Primeiro, ofereça-se à santidade. Ofereça-se à santidade de Deus. Nos versículos 1 a 2, lemos: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de 10, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Percebam 2 coisas interessantes nesses 2 versículos que acabamos de ler. A primeira é que é o Senhor, e não o homem, a fonte de toda a santidade.
No versículo 1, pela primeira vez, no conjunto de livros Esdras e Neemias, e aqui é importante relembrá-los, o livro de Neemias é um livro composto também por Esdras. Antigamente era um livro junto, um único livro só, Esdras e Neemias. Depois foi dividido. Então, aqui, pela primeira vez, a cidade de Jerusalém é chamada Cidade Santa. A santidade, amados irmãos, não vem da força do homem, mas vem da força de Deus. É Ele quem santifica um lugar, um povo e uma história. E note, esta Jerusalém, não era uma cidade bonita, agradável ou segura ou turística, como é nos dias de hoje. A cidade era um lugar exposto, não atraente. Mesmo assim, a santidade de Deus mobiliza um povo a habitar ali. Primeiro, os príncipes do povo habitaram em Jerusalém. A liderança, então, se coloca na linha de frente, dando exemplo. Depois, o restante lança sortes para descobrir quem mais vai morar em Jerusalém. E como Provérbios, capítulo 16, versículo 33, afirma: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. A ocupação da cidade não começa por estratégia humana ou mobilização humana, começa como iniciativa de Deus, que consagra, chama e dirige o seu povo. A segunda coisa interessante sobre o texto é que a santidade de Deus torna a gente comum em oferta inestimável. No versículo 2, o povo abençoa todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E a expressão aqui, se ofereceram voluntariamente, ecoa a linguagem das ofertas voluntárias de culto no Antigo Testamento. É a mesma ideia de entregar algo de coração, com todo o seu ser, de maneira espontânea, como um ato de adoração. Amados irmãos, o que acontece aqui é que, ao se voluntariarem, gente virou oferta. O que então é santidade? Santidade nada mais é do que o evangelho implantado, escrito e vivido em nossa alma. Assim devemos responder o evangelho com um sacrifício. Não com um sacrifício de dinheiro, de tempo ou bens materiais, mas um sacrifício de nossas vidas. E Deus não quer, amados irmãos, uma parte de nossas vidas. Deus deseja as nossas vidas inteiras. Perceba então a ordem da santidade. Primeiro, Deus santifica. Depois, nós nos ofertamos. Primeiro, Ele põe o seu nome em nós. Depois, nós mudamos o nosso endereço. Primeiro, Ele faz de Jerusalém cidade santa. Depois, nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, envia-nos habitar onde o teu nome está. Isto é, oferecer-se à santidade, não buscar mérito, mas se oferecer como culto vivo e agradável ao Senhor. No Evangelho, essa ordem chega ao ápice em Cristo Jesus. Ele é o santo que veio habitar entre nós e não apenas entrou na cidade. Cristo é o Deus que vai primeiro, não para apenas morar, mas para santificar o povo pelo próprio sangue e assim fazer de nós a sua morada. Cristo, amados irmãos, se fez primeiro oferta. Oferta a Deus. Isso muda tudo. Você não se oferece hoje para conquistar a presença de Deus. Você se oferece porque a presença de Deus já o alcançou em Cristo. Ele se fez oferta para que nós, unidos a Ele, nos tornemos sacrifício vivo, como diz em Romanos, capítulo 12, versículo 1.
Você está comprometido com a santidade que Deus iniciou na sua vida ou tem levado a sua vida com desleixo e desinteresse por Deus? Suas atitudes, suas prioridades revelam que Deus está santificando a sua vida ou que você continua no centro da sua vontade? Apresente-se a Deus de verdade. Ofereça-se a Deus. Hoje, nesta noite, eu convido a abrir o seu coração e entregue todo ele, todo o seu ser diante do Senhor. É o Senhor que está nos chamando, é o Senhor que primeiro faz o convite. Ouça, pelo amor de Deus, a voz dele que diz: vem, filho amado, entregue tudo a mim, ofereça tudo a mim, ofereça tudo a mim. Traga a sua vida e a sua casa hoje para Jerusalém. Responda à santidade de Deus. Habitem a cidade santa. Como habitar a cidade santa? Em primeiro lugar, ofereça-se à santidade de Deus. Mas em segundo lugar, sirva com santidade. Sirva com santidade. Os versículos 3 ao 20, eu quero ler aqui de maneira resumida, para que a gente não extrapole o nosso tempo hoje do culto, mas diz assim: são estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém na cidade de Judá habitou cada um na sua possessão: Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo. Havia 822 dos irmãos deles que faziam serviço da casa de Deus. E Matanias era o principal para começar as ações de graças e orações. Todos os levitas na santa cidade foram 284, e os porteiros, Acube, Talmon e seus irmãos, eram os guardas das portas. Sobre esses versículos, eu quero destacar também duas coisas muito interessantes às nossas vidas nesta noite. A primeira é: cada função desempenhada diante de Deus é função santa. A cidade santa é formada por um povo inteiro. E aqui temos judaítas, benjamitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão. Ou seja, não são só as pessoas espirituais, mas também gente comum, uma comunidade inteira é colocada a serviço de Deus. No versículo 12, fala de 822 que faziam serviço da casa. Mas a palavra serviço aqui pode significar tanto trabalho quanto culto. O que nos indica é que o nosso trabalho bem desempenhado, com excelência, também glorifica a Deus. O bom trabalho, amado irmão, glorifica a Deus e inspira pessoas. O seu trabalho também é culto. Servir com santidade quer dizer que o nosso modo de trabalhar também glorifica a Deus. Mas a segunda ideia aqui também é que o serviço santo protege a igreja. O serviço santo protege a igreja. Os porteiros, Acube, Talmon e seus irmãos são chamados de os guardas das portas. E no Antigo Testamento, a função não era apenas vigiar a entrada e saída, mas, sobretudo, vigiar quem entrava pelos portões. Quem entrava por aqueles portões, era vigiado pelos porteiros. E cada passo ou rua que tomava, os porteiros tomavam nota, porque espionavam e vigiavam aqueles que entravam. No Antigo Testamento, a função deles não era apenas de controlar essa entrada e saída, mas a de vigiar quem entrava. Hoje, precisamos, amada igreja, vigiar as portas dos nossos corações. Precisamos olhar o que entra e vigiar cada passo do que entrou nas portas dos nossos corações. Isso inclui aqueles que zelam pela pureza doutrinária da igreja,
quem acolhe com discernimento e quem confronta o pecado em amor. Amada igreja, negligenciar as portas é permitir que o inimigo entre pelo coração. Cristo é também o guardião da casa. Ele chama a si mesmo de a porta, isto é, aquele por quem se entra, aquele que protege o rebanho, aquele que não deixa o ladrão entrar. O que os porteiros faziam em Neemias, Cristo faz de modo absoluto na igreja. Ele guarda quem pertence, ele barra o inimigo, ele preserva a santidade do rebanho. E o que em Neemias era uma cidade com funções, em Cristo é uma igreja cheia de dons. Cristo ressurreto nos tornou santos para servi-lo. O Cristo ressurreto o tornou santo para que você sirva a Ele. Você serve na obra de Deus como culto vivo ou como favor que você presta quando dá? Se Cristo olhasse hoje para o modo como você serve, Ele veria alegria ou descaso no seu coração. Servir com santidade significa parar de pensar, eu ajudo a igreja quando dá. E começar a pensar, eu fui colocado aqui para glorificar a Deus por um propósito, eu tenho uma missão. Servir com santidade significa que, enquanto você cuida do seu filho, ou quando você limpa a sua casa, ou quando você administra bem os seus negócios, Cristo Jesus santifica a sua vida. Servir com santidade significa glorificar o nome do Senhor. Como habitar, amada igreja, a cidade santa? Sirvam com santidade. Quaisquer funções que vocês desempenhem, sirvam como servissem a Deus. Mas como habitar a cidade santa? Em terceiro lugar, submeta-se à liderança santa. Veremos do versículo 20 ao 24 de modo integral. O mais do Israel, dos sacerdotes e dos levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel, Isiá e Gispá, estavam sobre eles. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Rassapias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, cantores, para o serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei a respeito deles, e uma ordem entre os cantores, qual o seu dever, dia por dia, e Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à disposição do rei para todos os negócios do povo. Amada igreja, depois de apresentar quem serve no coração da cidade santa, Neemias agora descreve como essa santidade é sustentada de forma estável, ordenada e hierarquizada. Deus levanta líderes e o povo deve andar sob essa liderança piedosa. Notem aqui que nos versículos 21 ao 22 e também o 24, Cristo cuida do povo através de uma liderança santa. No versículo 21, Ziá e Gispá eram supervisores sobre os servos do templo, o que indica que existem sim níveis de serviço e a Bíblia não tem vergonha de falar em hierarquia. A sociedade exige funções e serviços. Ziá e Gispá eram supervisores dos servos do templo, e isto não é uma opressão, isto é zelo da casa de Deus. No versículo 24, também encontramos Petaías, uma figura política e mediadora. Isso significa que havia, sim, alguém com acesso direto ao rei Artaxerxes, cuidando dos assuntos importantes daquela igreja, daquelas pessoas, e também as protegendo de pressões externas.
Deus coloca homens que se responsabilizam pelo bem-estar do povo diante de autoridades maiores. Liderança piedosa, amados irmãos, não só pastoreia, mas também protege o rebanho diante das pressões externas. A segunda coisa interessante desses versículos é que submissão saudável é parte de uma vida de santidade. Submissão saudável é parte de uma vida de santidade. No versículo 23, o texto deixa claro que a escala, rotina, regularidade de culto dia após dia, não é só culto quando o povo está emocionalmente aquecido, é culto sustentado pelo dever, pela constância e pela disciplina. Porque se dependesse de nossas emoções, do estado dos nossos corações, nós não viríamos hoje aqui nesta noite. Mas há uma escala, há uma ordem, e vejam bem, santidade é também a boa administração. Há também santidade na disciplina, há também santidade na constância, há santidade na escala de louvor, na escala de pregação. A gente precisa ser diligente nisto, estar quando formos escalados. Isso também é viver em santidade, aqui para Neemias. Mas Cristo não só fala com a autoridade suprema, Ele é o próprio Rei. E como o nosso também intercessor, vive a interceder por nós. E Cristo é aquele que está diante do trono de Deus em nosso favor. Cristo é exatamente como parecido também como Petaías fazia. Só que agora Cristo não está diante do rei Artaxerxes. Cristo está diante do Pai a zelar e a também nos proteger. É Cristo que é o cabeça da igreja e toda a liderança da igreja deriva do cabeça da igreja. É Cristo que envia pastores, presbíteros, diáconos, missionários, a fim de santificar o mundo. É Cristo que envia vocês, trabalhadores, pessoas comuns, pessoas zelosas, a irem ao mundo e a pregarem o Evangelho de Jesus. Cristo cuida de você, acredite nisso, através da liderança da sua igreja. Submeta-se à liderança santa. Há um porquê ser assim. Receba os cuidados de Cristo através da vida dos seus líderes. Líderes bons são como treinadores, que o ajudam com estratégias e indicam direcionamentos para que o teu coração, para que a tua alma continue a se santificar cada vez mais em Cristo Jesus. Cristo Jesus um dia prestará contas aos seus líderes pelo estado do seu coração. Por isso, há maior peso em ser líder. O seu líder quer cuidar de você. Cristo quer cuidar de você através da liderança. Você permite que alguém cuide da sua alma? Ou você ainda é arredio e vive espiritualmente sem prestar contas a alguém? Quando Cristo o corrige por meio de líderes piedosos, você se humilha, se submete ou se afasta? Submeter-se à liderança santa significa aceitar que você precisa ser cuidado, significa receber a admoestação sem endurecer o coração, mas dizer de prontamente, sim, sim, eu vejo sabedoria no teu conselho, eu farei isso. Há pouco tempo atrás, para quem nos conhece aqui sabe que eu e o reverendo Roster temos uma amizade muito bonita, muito parceira, e eu louvo a Deus pelo líder que ele colocou sobre a minha vida. Mas há pouco tempo atrás, eu recebi um áudio do reverendo Roster. Um áudio relativamente curto, medianamente curto,
e que havia uma direção ali para mim. Era um conselho para mudar, para fazer algo diferente. Nós temos uma boa relação, mas o reverendo Roster tem pastoreado o meu coração. E assim que ele acabou de falar aquelas coisas, eu fui lá e fiz o que ele mandou. Fiz rapidamente o que ele mandou, porque eu me submeto à liderança piedosa. Agora, vocês sabem que eu estou de mudança para Salvador. Mas num café, há pouco tempo, eu e o reverendo Roster nos emocionamos e eu pedi ao reverendo Roster uma coisa apenas. Heavy, por onde eu for, onde eu estiver, por favor, não deixe de cuidar do meu coração. Não deixe de falar o meu coração. Se o Senhor ver qualquer coisa que não está legal, pode me chamar, pode falar. Eu estou aberto a receber os cuidados da minha liderança. Amados irmãos, precisamos deixar os nossos corações abertos para ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes Deus fala aos nossos corações através das nossas lideranças. Ouça a sua liderança. Às vezes Deus está falando com eles, coisas que você não sabe ainda. Ouça. Enquanto suas lideranças estiverem sobre a Bíblia, estiverem biblicamente parametrados, quanto sua liderança for realmente bíblica, submeta-se à sua liderança. Você terá uma vida muito mais feliz diante de Deus. Mas por último, espalhe a santidade. Como habitar a cidade santa? Espalhe a santidade. Lemos o versículo 25 ao 36. Quanto às aldeias com seus territórios, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arbá e suas vilas, e em Dibom e suas vilas, e em Jezabel e suas aldeias, e em Jesuá, e em Moladá, e em Bet-Pelete, em Razab-Sual, e em Beceba, em suas vilas, em Ziclag, em Meconá e suas vilas, em Erimon, e em Enzorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e suas vilas, em Laquis e seus campos, em Azeca e suas vilas. Assim se estabeleceram desde Beceba até o vale de Rinom. Também os filhos de Benjamim habitaram, desde Gebá, em Micmais, e Aias, em Betel e suas vilas. E em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Razor, em Ramar, em Gitaim, em Hadid, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, o vale dos artífices. E alguns grupos dos levitas de Judá se uniram a Benjamim. O texto, através desta lista maravilhosa de nomes muito bonitos, nos revela que as aldeias e territórios receberam pessoas além da cidade grande, além de Jerusalém. Os versículos descrevem um povo se espalhando para além da cidade santa. A ideia de Deus nunca foi de isolar o seu povo numa terra específica, mas os de espalhar por meio da sua graça, a fim de santificar o mundo através do seu povo. Dois detalhes importantes desses versículos que lemos. A primeira é, Deus santifica as cidades por meio da habitação do seu povo. Aqui, no versículo 25, lemos que eles habitaram. E habitar significa, ou carrega a ideia de fixar moradia. O povo de Deus não foi levado a fazer turismo para além de Jerusalém, mas foi levado a habitar, a fixar as suas propriedades e a morar ali, além de Jerusalém. Isso indica também que Deus não tem um lugar específico para chamar de santo. Deus tem pessoas específicas e as chamam de santas. Quanto mais o povo se espalhava para além de Jerusalém e fixavam as suas moradas, a santidade também se espalhava pelo mundo. Mas a segunda coisa interessante é que a santidade de Deus não fica isolada na cidade de Jerusalém. Se no começo o povo ocupava toda a cidade de Jerusalém, de ponta a ponta, agora eles também se estabelecem para além de Jerusalém.
Uma igreja santa e irrelevante imita esse modelo de expansão do reino, quando envia missionários e planta igrejas por todo o mundo. Ao plantar igrejas, a igreja é instrumento de Deus para santificar o mundo. O que Neemias mostra em escala local, Cristo assume como missão global. A santidade que se espalha em Neemias é sim geográfica, mas a santidade que Cristo espalha é pessoal e espiritual. Ele é o próprio templo. Ele é quem torna essa casa em espiritual, em sacerdócio santo. E templo não fica parado em Jerusalém, esperando que as nações venham. O templo se move através dos nossos pés. Em 1727, em Hurhut, é assim mesmo, coisa feia, uma pequena comunidade alemã, cristã, ali da Morávia, se reuniu para um culto comum. Eles clamavam a Deus para que restaurasse, mais uma vez, a sua presença no meio do seu povo. Era um grupo pequeno, perseguido, cansado e nada impressionante aos olhos do mundo, e eles só queriam que Deus restaurasse a igreja deles. Só isso. Mas naquele culto, o Espírito que santifica reavivou aquele povo de uma maneira tão profunda que houve quebrantamento, confissão de pecados, reconciliação real, lágrimas, adoração e missões. Daquela experiência de culto, apenas um culto, nasceu o maior movimento missionário contínuo da história protestante até então, os moravianos. Aqueles irmãos começaram uma vigília de oração que durou ininterruptamente 24 horas por dia, por mais de 100 anos. O povo moraviano foi tão impactado pelo poder do Espírito Santo que se vendia como escravos a fim de evangelizar os senhores de escravos. Impactaram tanto o mundo que impactaram a vida do jovem John Wesley, que, após voltar de uma evangelização fracassada, ouve o entoar e o hino daquele povo que cantava alegremente e confiadamente ao Senhor, mesmo em meio a uma tempestade em alto mar. John Wesley, se sentindo fraco, oprimido, espremido, ouve a voz daqueles cantores, desce ao convés do navio, diante daquela tempestade, e encara a alegria e a paz daquele que serve ao Senhor diante de uma tempestade. John Wesley fica profundamente impactado por aquilo, por aquele tipo de fé espontânea, e entende que o Senhor está atuando no mundo e precisa aprender daquela fé. Tempos depois, e muitos anos depois, um menino norte-americano visita a casa de John Wesley e, numa excursão de jovens americanos à Inglaterra, e então a professora o aponta para o assoalho, para o buraco que há no assoalho, porque era onde John Wesley orava todas as manhãs. Os seus joelhos ficaram marcados no chão do quarto dele. Então, na hora de sair, percebem que há um menino que ainda não apareceu. Então, a professora volta à escola, à casa de John Wesley, e encontra aquele menino, tão franzino e jovem, orando aos pés da cama, colocando seus joelhos sobre aquelas marcas de John Wesley, e a professora o escuta a sua oração, e a oração daquele menino era: Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Este menino era Billy Graham, um dos maiores evangelistas e pregadores do mundo. Faz de novo, Senhor Deus, faz de novo. A santidade de Deus espalha crentes pelo mundo inteiro. E a nossa oração nesta noite é que o Senhor espalhe a Igreja Unida pelo mundo. Que através da Igreja Unida, várias outras igrejas sejam plantadas. Que daqui saiam missionários, que daqui saiam pastores,
que daqui saiam pessoas a fim de pregar o evangelho do reino de Deus. O nosso desejo é que o Espírito Santo seja derramado aqui nesta igreja e haja ventos de reavivamento sobre o nosso povo e que este vento nos envie ao mundo para pregar o santo evangelho. E, amados irmãos, não há maior privilégio e dádiva do que pregar o evangelho de Jesus Cristo ressurreto. Não há. Oramos para que o Senhor nos espalhe pelo mundo. Eu oro para que o Senhor o espalhe pelo mundo. Ser santo fora dos muros significa 3 coisas muito concretas. Levar a palavra para fora da sua bolha. Segundo, viver diferente do mundo. Terceiro, cuidar de gente. Interceder, servir, convidar, caminhar junto. Como habitar a cidade santa? Em primeiro lugar, entregue-se à santidade. Em segundo lugar, sirva com santidade. Em terceiro lugar, receba os cuidados de uma liderança santa. Submeta-se a uma liderança santa. Em quarto lugar, espalhe a santidade além dos muros. Habitar a cidade santa não é comprar uma viagem de avião com destino a Israel, a Jerusalém. Habitar a cidade santa é viver o aqui e agora como povo separado por Deus em Cristo. É entregar-se a Ele, é servir como culto, submeter-se ao cuidado pastoral que Ele estabelece e espalhar sua santidade onde Ele nos planta. Pela união com Cristo, nós não apenas vamos habitar a cidade santa, nós nos tornamos nele a cidade santa. Nele não somos apenas moradores, somos pedras vivas do templo. Nele não servimos apenas como ofício, servimos como corpo dele. Tudo que Cristo é, Ele compartilha, e tudo que temos, Ele reivindica. Assim, nossa entrega é participação nele, nosso serviço é expressão dele, nossa submissão é obediência a ele, nossa missão é extensão dele. Habitar a cidade então da santa não é apenas imitar o modelo de Neemias, é viver unido a Cristo. Ele é a cidade, ele é o templo, ele é o sacerdote, ele é o rei, e nós, nele, somos seu povo santo em todo lugar. Mas o Novo Testamento ainda nos revela onde isso termina. A cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, como registra Apocalipse 21, versículo 2. O que Neemias faz em miniatura, um povo santo habitando juntos, servindo juntos, vivendo debaixo da ordem santa juntos e sendo espalhado como testemunho. Em Apocalipse 21 a 22, mostra o povo perfeitamente santo, em perfeita adoração, sob o governo perfeito do Cordeiro, habitando para sempre com Deus. Ou seja, cada ato de santidade hoje, cada serviço fiel, cada submissão humilde, cada passo missionário fora dos muros é o ensaio do mundo que vem. Nós não estamos apenas mantendo uma igreja viva, estamos ensaiando para habitarmos a cidade eterna. Você e eu estamos aqui agora ensaiando para habitarmos a cidade eterna. Então levante-se hoje, em temor e em alegria, e diga ao Senhor com a vida inteira e sem reservas: conta comigo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Conta comigo, Senhor Deus, eis-me aqui, envia a mim. Faz de mim parte viva da tua cidade santa, até que ele desça em glória, até que ela desça em glória, e todo joelho se dobre diante do Cordeiro, que venceu, e venceu eternamente,
para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Pai Santo, Deus real e santo, que santifica o teu povo, Pai. Aprendemos nesta noite, Pai, que devemos oferecer as nossas vidas, Pai, como oferta a Ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a caminharmos assim, Pai, servindo com santidade, Pai. Mas também ajuda-nos a reconhecer em nossos líderes, modelos santos, porque o Senhor cuida do seu rebanho através da sua liderança, Pai. Pai Santo, ajuda-nos também a espalharmos a Tua santidade pelo mundo, Pai. Queremos ser como flechas em Tuas mãos, Pai. Abençoa-nos, Pai. E envia-nos, Senhor Deus, a quem precisa nesta noite, Pai. Faz-nos perceber, Pai, que há um mundo todo a ser evangelizado e os campos estão brancos, Pai. Envia-nos a nós, Pai. Conta conosco, Deus. Conta conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém.